pessoas foram indiciadas pela morte do Matthew Perry e as investigações estão mostrando pra gente que por trás dessa overdose acidental tem pessoas que sabiam dos riscos e mesmo assim facilitaram o acesso dele a doses altíssimas de ketamina e mais do que isso, aplicaram essas doses no Matthew Perry por dinheiro. Hoje eu vou te contar o envolvimento de cada uma dessas pessoas na morte do Matthew Perry, o que os investigadores descobriram até agora e até confissões que os próprios acusados fizeram no tribunal. Vem comigo. Antes, deixa só me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Eu sumi por quase 2 semanas porque eu fui cobrir o Festival de Cinema de Gramado lá no Instagram. Inclusive eu falo muito sobre cinema brasileiro por lá, então já segue pra conhecer melhor esse outro lado do Desenrola. O festival me tomou muito tempo, que foi ótimo, mas eu não consegui produzir vídeo pra cá. Então peço desculpas pelo sumiço do nada, eu devia ter avisado antes, mas eu realmente achei que eu ia conseguir conciliar. Mas agora eu tô de volta e a nossa programação segue normalmente. Então, bora pro papo. O Matthew Perry lidou durante muitos anos com o vício em drogas e álcool e foi super honesto sobre isso nos últimos anos com o lançamento da sua autobiografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Sendo que aquela coisa terrível é o vício. E ele conta com todo aquele humor que era do Chandler, mas era do Matthew e que ele emprestou pro personagem. Então ele conta coisas tão doloridas com doses de humor e ironia. Mas claro que tem uma tristeza por trás disso tudo. E o que ficou pra mim é que, acima de tudo, ele queria muito viver. Mesmo nas vezes em que ele disse que não aguentava mais, ele lutou muito. Ele lutou sempre. E antes de tudo acontecer, as pessoas em volta dele acharam que ele estava bem. Ele estava numa fase que, entre aspas, era boa, sóbrio, tratando a depressão, e pra quem via de fora, realmente parecia que ele estava se dando bem. E ele até disse pra People, na época do lançamento do livro, que ele queria compartilhar essa história quando tivesse seguro de não entrar do lado negro novamente. O livro foi lançado 1 ano antes da sua morte. O Matthew vinha fazendo um tratamento contra a depressão com um medicamento chamado ketamina, que tem sim essa principal função. Quando usado com muita cautela, com um acompanhamento de perto de médicos responsáveis, como um tratamento de fato, de uso controlado. Mas a ketamina também é usada de forma recreativa, porque também tem um efeito alucinógeno, e o uso descontrolado causa muitos efeitos colaterais e pode levar até a morte. O Matthew Perry chegou a fazer um tratamento contra a depressão e ansiedade, mas o que aconteceu foi que nas últimas semanas ele vinha usando doses acima do que era recomendado e prescrito, e sem o acompanhamento dessas pessoas envolvidas nesse primeiro tratamento. Então já foi até investigado que as doses encontradas no organismo dele no momento da morte não poderiam ter sido aquelas de quando ele realmente estava fazendo um tratamento acompanhado. Foi realmente por conta de um uso irresponsável e descontrolado depois disso. Vou te explicar. No dia 28 de outubro de 2023, por volta das 8h30 da manhã, o Matthew pediu para o seu assistente Kenneth Iwamasa injetar nele uma dose de ketamina, que só poderia ser administrada legalmente por um médico. Esse cara era um assistente pessoal. Ok. Algumas horas depois, por volta da 1 da tarde, ele pediu uma segunda dose enquanto assistia um filme. O assistente foi lá e injetou. 40 minutos depois da segunda dose, o Matthew Perry pediu uma terceira e pediu que fosse uma dose grande. O assistente obedeceu, encheu uma banheira de hidromassagem ali que o Matthew pediu e saiu para resolver umas coisas. Quando ele voltou, encontrou o Matthew Perry de bruços na banheira, morto. Agora, quase 10 meses depois, um júri indiciou esse assistente e outras 4 pessoas que tiveram conexão com esses fatos. Um médico chamado Salvador Plasencia, que vendeu e prescreveu de forma ilegal a ketamina para o Matthew Perry. Mark Chaves, outro médico que forneceu a medicação para o primeiro médico. Então percebe que eles estão pegando os envolvidos no tráfico da substância mesmo. E aí os outros são envolvidos diretamente na droga conseguida no dia que o Matthew Perry morreu. Eric Fleming foi o cara que vendeu a droga para o assistente do Matthew Perry. E ele conseguiu essa droga com uma mulher chamada Jasvin Sangha, que é uma traficante de drogas conhecida como a rainha da ketamina. Os dois também foram indiciados junto com o assistente do Matthew, que comprou e injetou as doses. Calma que eu vou explicar toda essa timeline melhor. Segundo os documentos do tribunal, no dia 30 de setembro, um mês antes da morte do Matthew Perry, os dois médicos, Salvador Plasencia e Mark Chaves, que se conheciam já há 20 anos, souberam que o Matthew estava interessado em comprar ketamina.
E a investigação teve acesso a uma conversa entre os dois, em que o Salvador até fala pro outro: eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar. Nesse mesmo dia, eles fecharam um acordo com o Matthew Perry. O Salvador viajou até a casa dele, injetou ketamina no Matthew e deixou mais doses e seringas com o assistente dele, o Kenneth, e até ensinou ele como aplicar. Kenneth pagou $4.500 pela visita. Uns dias depois, o assistente entrou em contato com os médicos de novo, falando que o Matthew queria mais ketamina. E o Salvador mandou mensagem para o outro médico falando que é melhor não deixar ele procurar em outro lugar e conseguir outro mediador, um outro esquema. O Salvador entrou em contato com o Matthew Perry de novo no início de outubro para dar mais ketamina para ele, injetou uma dose enquanto os dois estavam sentados no banco de trás de um carro, estacionado num estacionamento público perto de um aquário em Long Beach. Assim, a céu aberto. No dia 12 de outubro, eles se encontraram de novo, e dessa vez o Matthew teve uma reação assustadora quando a droga foi injetada no seu corpo. A pressão dele disparou e ele congelou por um tempo, sem conseguir se mexer. O Salvador teria dito que o vício do Matthew estava saindo de controle e mesmo assim continuou fornecendo a droga para ele, pensando no que ele ia ganhar, obviamente. E aí, nessa mesma época, o parceiro dele, o outro médico, Mark Chaves, soube que estava sendo investigado pelo Conselho Médico da Califórnia por pegar ketamina de forma ilegal na sua antiga clínica. E aí ele decidiu cortar o fornecimento para não ser pego. Então eles pararam de fornecer a droga para o Matthew Perry cerca de 10 a 15 dias antes da sua morte. Mas nesse momento o Matthew já tinha outro fornecedor, Eric Fleming, que também ofereceu ketamina para ele. Ele tinha um esquema com uma traficante conhecida como Rainha da Ketamina, chamada Sanga. E ela também trocou mensagens com o Eric e ele disse que não faria isso se não tivesse a chance de ganhar algum dinheiro. E assim eles venderam para o Matthew Perry dezenas de doses de ketamina, inclusive a dose que tirou a sua vida no dia 28 de outubro. Depois da morte do Matthew, eles ainda conversaram por um aplicativo criptografado para encobrir as coisas e apagaram todas as mensagens anteriores. O Eric ainda falou com o assistente do Matthew, que confirmou que limpou o espaço onde ele foi encontrado morto, tirando todas as evidências da droga. Em conversa com a traficante, o Eric ainda quis jogar toda a culpa no assistente, dizendo que ele nunca lidou com o Matthew Perry e só com o assistente, então ele seria o facilitador. Sim, ele é, mas você também, né, anjo? E os dois médicos do início também tentaram esconder evidências, falsificando os registros médicos com outro plano de tratamento que ele teria prescrito por Matthew Perry. Então são 5 pessoas respondendo no tribunal pela morte do Matthew Perry. Os 2 médicos que forneceram a ketamina de forma ilegal primeiro, Eric Fleming e a traficante que forneceram nas últimas semanas de vida do Matthew, e o assistente que esteve envolvido em todo esse processo. 3 deles se declararam culpados de várias das acusações, um dos médicos, o Mark Chaves, o assistente do Matthew, Kenneth Iwamasa, e o Eric Fleming. Os 3 se declararam culpados. Já o outro médico, que foi o principal envolvido, o Salvador Plasencia, que era o que aplicava nele, e a traficante, Rainha da Ketamina, se dizem inocentes. A Agência de Controle de Drogas americana disse que os médicos cobraram $2.000 por um frasco que custou para eles $12. E a administradora dessa agência, Amy Milgram, resumiu todo o caso falando isso aqui. A jornada de Matthew Perry começou com médicos inescrupulosos que abusaram da sua posição de confiança porque o viam como um pagamento, e terminou com traficantes de rua que lhe venderam ketamina em frascos sem identificação. O desespero que levou Perry a esses indivíduos não foi recebido com ajuda, como deveria ter sido a atitude dos médicos, mas em vez disso foi recebido com exploração. E os documentos do tribunal trazem detalhes tão tristes assim, que ao mesmo tempo em que o Matthew estava se encontrando com amigos que falavam, nossa, ele parece tão feliz, tão animado, por trás ele estava gastando milhares de dólares em ketamina, injetando a droga até 8 vezes por dia no corpo. E no livro, ele chega a contar de uma vez que fez o uso de ketamina numa clínica de reabilitação na Suíça. E ele diz que foi como ser atingido na cabeça com uma pá gigante de felicidade. Mas que a ressaca era muito forte e superava a pá. Ketamina não era para mim. É muito irônico que essas palavras estejam no livro dele, que foi lançado 1 ano antes da sua morte, causada pela mesma substância. E esse é um julgamento muito importante, porque não é tão comum assim a gente ver o tribunal indo tão longe na investigação até realmente chegar à fonte de tudo.
como essa pessoa teve acesso a essa droga, quem prescreveu primeiro, como conseguiu e depois como ele manteve o vício, quem entregou a dose que causou a sua morte. E é claro que toda essa investigação só está acontecendo porque se trata de uma celebridade, o que coloca uma pressão muito maior nos promotores. Mas a gente não costumava ver esse tipo de investigação profunda nem em casos de celebridades. Então que essa investigação seja um passo em direção a esse tipo de conduta. A gente viu isso acontecer no caso do Michael Jackson e o médico que deu doses altíssimas de remédio para ele dormir sem nenhum monitoramento. Esse médico foi considerado culpado de homicídio doloso. Mas eu fiquei pensando em tantos casos que não deram em nada, como o caso da Demi Lovato, que sofreu uma overdose e foi abusada pelo próprio traficante, que levou as drogas até a casa dela. E quando ela começou a passar mal, ele foi embora e deixou ela ali pra morrer. E aí? Fica por isso mesmo? Ah, mas essa pessoa é viciada, usou um monte de coisa, a culpa é dela. Tá, mas alguém tá fornecendo essas drogas, alguém tá sendo conivente. Ou no caso do Matthew, pior, médicos estão sendo coniventes. Assim como no caso do Michael. Enfim, me contem a opinião de vocês sobre tudo isso, vamos continuar o papo lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema, fiquem bem e um beijo.